E eu tenho uma última pergunta para deixar para vocês. O Robinson já deu um aperitivo dela, que foi a participação da Terezinha no curso, falar sobre a igreja segura, né? Sobre a importância de haver essa preocupação em construir um espaço seguro para a criança, não só fisicamente, mas emocionalmente, que se evite as negligências, que se evite os pontos cegos, né? Então, como foi criar esse espaço para a Igreja Segura dentro do curso e que tipo de coisa pode surgir a partir disso? A Terezinha é um presente pra gente, né? A Terezinha é um presente. Ela trouxe esse olhar da Igreja Segura pra gente já tem um tempo, e sempre que eu tô conversando com ela, a gente diz isso, que a Igreja Segura está em construção. Né? E ela responde ao momento, né? E nós voltamos pensando numa igreja segura, porque a gente estava saindo de uma pandemia, as pessoas são outras, e são outras porque são outras pessoas mesmo, né? Novas pessoas chegando na comunidade, mas porque as pessoas chegaram diferente. E esse foi um momento que impactou a gente para olhar e priorizar um pouco mais essa questão da segurança para a criança. Porque a segurança que a gente fala é a segurança em relação ao abuso sexual mesmo. Isso. Essa é a segurança na sua essência. Porque, infelizmente, Edu, as pessoas procuram o ministério com crianças quando estão mal intencionadas. Um abusador, ele vai procurar um ministério infantil. E ele encontra esse ministério infantil fragilizado, porque as pessoas pensam, estou numa igreja, isso não vai acontecer. E se é um depósito, como foi mencionado aqui na nossa análise crítica, sim, tá lá. Vai acontecer. E as pessoas têm muita dificuldade para falar sobre essa questão do abuso sexual, principalmente na igreja. Então, infelizmente, o Ministério Infantil é um dos lugares onde o abuso mais acontece. Mas esse abuso que a gente fala, ele extrapola, porque a gente não está falando da violência, a gente está falando de bons tratos. Então, como é que a gente vai compreender o dia a dia dessa criança para além do domingo, né? Então, como é que a gente envolve as famílias, como é que a gente traz a criança para perto e conscientiza a própria criança daquilo que ela deve dizer não, daquilo que ela deve afastar, o que pode ser uma abordagem ruim para com ela. Então, essa questão da igreja segura, ela é bem alargada, e a Terezinha, ela vem trabalhando com a gente, não só com as equipes, com o voluntariado, mas também com as famílias, porque a família, às vezes, ela, ali no corre-corre do dia a dia, ela pode tratar essa criança de uma maneira que ela vai cometer um abuso que não é um abuso sexual, não é um abuso físico, mas ela vai cometer um abuso psicológico, um abuso cognitivo. Eu sei que a gente está vivendo um tempo que tem uma galera falando que, ai, gente, esse mimimi, quando eu era pequeno eu apanhei e não deu nada. Quem disse que não deu nada? Tá super normal aí hoje. Quem disse que não deu nada? Espelho, né? Claramente, todo mundo normal. Então, essa política de proteção, ela é bem alargada, uma política de proteção à criança e ao adolescente, porque são vulneráveis, e a gente precisa cuidar, conscientizando e fazendo acontecer para a criança ver e também se proteger, porque ela ocupa outros espaços também durante a semana, e claro, quando ela chega aqui ao domingo, ela vai reverberar. Infelizmente, nós já ouvimos das crianças algumas histórias de abuso, né? Não necessariamente abuso sexual, mas outros abusos que causaram ali um constrangimento, uma tristeza, enfim. Isso é muito comum ainda, e a gente considera algo muito importante. E uma igreja segura bem, como você comentou, emocionalmente também, né? Porque a gente tem, infelizmente, como realidade da nossa igreja, alguns casos assim, mas também acontecem outras coisas
com as famílias, né? Uma separação dos pais, um falecimento de um ente querido. Acontecem outras coisas na vida dessa criança que também precisam muito dessa segurança emocional, desse acolhimento, e a gente também consegue transpor isso com muita maestria no Ministério Infantil, né? Então, mesmo quando a criança chega e você nota que aconteceu alguma coisa com aquela criança, porque a criança é muito transparente, né? É possível ser o colo, o abraço, a escuta e entregar para ela um pouco de Jesus. Entregar para ela um bálsamo que realmente vai curar qualquer ferida que for necessária. Quando você deixa a criança só como espectadora, como um agente passivo, você não tem acesso a esse mundo em que ela está entrando. Ela é invisibilizada. Exato, né? mas se você entende que o núcleo familiar é um só e você está trabalhando com essas famílias a todo momento, você sabe quando aquele casamento está em crise, ou então quando aquele casal infelizmente não está mais junto, quando teve um falecimento na família. As crianças voltaram da Covid com muitos medos e, infelizmente, muitas perdas, né? Então, é muito importante que isso seja discutido, observado e acolhido. A Terezinha fala isso no curso de um jeito muito sensível, e a gente tem muita gratidão de ter ela mesmo nessa caminhada e agora nesse trabalho todo que ela tá fazendo, né? Sim, e você fala dessa questão da criança que traz, né? A escuta para com a criança é algo da política de proteção, porque você escuta genuinamente a criança, não que tudo que a criança está dizendo é exatamente o que ela está dizendo, porque ela tem um tempo, ela tem um jeito, ela ainda está misturando realidade e imaginário, né? Algumas pessoas falam, essa criança está mentindo. Não, ela está misturando, né? E isso é muito comum. Mas escutar a criança genuinamente é acolher. Porque, afinal de contas, Jesus atravessa os relacionamentos. Jesus está nas relações, né? E, por isso, a nossa visão vem dizendo que a gente prioriza os relacionamentos. Então, isso é muito importante na nossa dinâmica ali com as crianças. Escutá-las.